Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que está literalmente mudando o que a gente entende por biologia, o conceito de gene. A gente vai sair daquela visão antiga de um código fixo, sabe? E vamos entender o gene como algo muito mais vivo, um processo super dinâmico. Bora começar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por muito tempo, a gente ouviu por aí que o nosso DNA era tipo um roteiro, ditando tudo sobre a gente. Mas será que a história é tão simples assim? Eu já adianto que não. Vamos investigar isso juntos? Bom, para a gente começar essa conversa, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está falando a mesma língua. E não tem nada mais básico para essa discussão do que entender a diferença entre genótipo e fenótipo. Pensa no genótipo como a receita de um bolo. É o projeto, o código-fonte. É toda aquela informação genética que a gente herda, sabe? Aquela que está lá guardadinha nas nossas células, com as letras A, C, T e G. É a nossa bagagem genética. Agora, se o genótipo é a receita, o fenótipo é o bolo pronto. É o resultado que a gente consegue ver e medir. A altura de uma pessoa, a cor do cabelo, o tipo sanguíneo, tudo isso é parte do fenótipo. É a expressão daquela receita genética no mundo real. Olha que interessante essa comparação direta. De um lado, o genótipo, o projeto, a carga genética, que, em princípio, a gente não muda. Do outro, o fenótipo, que é o resultado da expressão desse projeto. Só que olha o detalhe, somado à influência do ambiente. E aqui está o pulo do gato. Enquanto o genótipo é fixo, o fenótipo, esse sim pode ser modificado. E essa separação não é nenhuma novidade, viu? Quem bolou isso foi um cientista dinamarquês, o Wilhelm Johannsen, lá em 1911. Ele criou esses termos justamente para a gente poder separar o que é herdado, o genótipo, daquilo que é produzido a partir dessa herança, o fenótipo. Ele nos deu as palavras certas para começar a entender essa relação. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito mais legal. Porque se o fenótipo não é só o genótipo se expressando, o que mais está nessa equação? Pois é, bem-vindo ao papel fundamental do ambiente. Essa formulinha aqui é um jeito clássico de mostrar essa ideia. O genótipo dá o potencial, mas é a interação constante com o ambiente que vai moldar o resultado final, o fenótipo. Então, não é um destino pré-definido, sabe? É mais como um diálogo, uma conversa que nunca para entre os nossos genes e o mundo à nossa volta. E essa conversa nos leva para um conceito super poderoso, a plasticidade fenotípica. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Significa que um mesmo conjunto de genes, um mesmíssimo genótipo, pode gerar características totalmente diferentes dependendo do ambiente. É a vida sendo flexível. E os exemplos são incríveis. Pensa na raposa do Ártico. Ela não troca de genes quando chega o inverno, mas o fenótipo dela, a cor do pelo, muda completamente para se camuflar. Ou quando alguém malha e os músculos crescem. O genótipo é o mesmo, mas o ambiente de treino intenso muda o fenótipo. É a plasticidade acontecendo bem na nossa frente. Ok, então a gente já entendeu que o ambiente conversa com os genes. Mas como? Como essa comunicação acontece na prática? Para entender isso, a gente precisa adicionar mais uma camada nessa história, um sistema de controle chamado epigenética. Essa é a grande questão, né? Se a sequência do DNA em si não muda, como é que o ambiente consegue ter um efeito tão grande, às vezes até duradouro? A resposta está em mecanismos que funcionam, digamos, por cima do gene. O nome já dá uma dica. Epi significa além. É a genética que vai além do código. Pensa que são como marcadores, ou post-its, que são colados no nosso DNA. Eles não mudam o que está escrito no livro, mas eles dizem para as células quais páginas ler e quais pular. Eles são os regentes da orquestra genética. E o processo é até bem lógico. Primeiro, um sinal do ambiente chega na célula. Pode ser algo da dieta, estresse, qualquer coisa. Em resposta, a célula adiciona ou remove essas pequenas marquinhas químicas no DNA. E essas marcas funcionam como interruptores de luz, ligando ou desligando certos genes. E pronto, o fenótipo muda, sem alterar uma única letra do código genético. E tudo isso que a gente viu até agora nos leva para o grande final da nossa história. Uma redefinição total do que um gene realmente é. A gente está abandonando uma ideia antiga, estática, por uma visão muito mais dinâmica. A visão clássica era bem centrada no DNA. A gente via o gene como um pedaço de DNA que sozinho determinava uma característica. Fim. Mas a nova visão, a do gene processual, é muito mais completa. Ela diz que o gene não é só o DNA, é o processo todo. É o DNA mais a maquinaria da célula, mais o ambiente, mais o contexto.
A informação não está só no código, mas em toda essa rede de interações. E essa frase de Griffiths e Gray resume isso perfeitamente. O DNA é super importante, claro, mas ele não é o chefão do desenvolvimento. Ele é uma parte vital de um sistema muito maior. Ele é um jogador importante no time, mas não é o time inteiro. Então, se o DNA não tem um controle total, o que isso significa para a gente como organismos? Significa que não somos só uns robôs passivos executando um programa genético. Pelo contrário. E essa talvez seja a ideia mais transformadora de todas. A visão antiga nos colocava como um produto da interação entre genes e ambiente. Essa nova visão sistêmica nos coloca como agentes ativos. Nós participamos, respondemos e até modificamos o nosso próprio desenvolvimento e o nosso ambiente. Nós somos coautores da nossa própria história biológica. Então, para a gente fechar, vamos repassar os pontos principais. Primeiro, o genótipo é o ponto de partida, não a sentença final. Segundo, o ambiente influencia ativamente quem a gente é. Terceiro, um gene não é uma coisa, é um processo dinâmico. E por último, e talvez o mais importante, nós somos agentes ativos no nosso próprio desenvolvimento. Isso tudo nos deixa com essa última pergunta para a gente pensar. Se o nosso destino não está escrito no DNA, se nós somos o resultado de uma dança complexa entre genes, ambiente, acaso e as nossas próprias ações, então o que realmente nos define? A resposta, pelo visto, é muito mais fascinante do que a gente podia imaginar. Obrigado pela companhia e até a próxima.